Uma noite mágica, uma noite encantada e uma noite de axé não se descrevem. E o Leolá abriu suas portas mais uma vez para louvar Ogum, Oxumaré e Ossanho. Numa noite indescritível, os olhos cheios de lágrima, o coração batendo mais forte, porque a cada momento, uma surpresa fez dessa festa mais uma festa encantada e abençoada. Você que esteve aqui perto e que pôde sentir essa energia, vai reviver um pouco mais agora no nosso especial. E você que não pôde marcar presença aqui, prepare seu coração, curta, compartilhe e receba todo esse axé dessa festa de Ogum, Ossanho e Oxumaré. Quando eu falo, olha gente, a festa tem energia, a festa tem axé, axé é muita coisa, sabe? Axé é amor, axé é respeito, axé é união. E aí eu tive que parar o bate-papo que a gente estava tendo para transformar isso numa entrevista para falar da noite de hoje. O respeito que todos têm, que todos os babalorixás e alorixás e a dedicação mútua. Com certeza. A gente sente uma energia boa. É muito gostoso estarmos todos. Nós não somos de uma casa aqui, uma casa ali, outra ali. Nós somos todos irmãos e nós louvamos todos os orixás. E com alegria, a gente sai leve daqui. É muito bom. É ou não é, Pai Jean? Sim, com certeza. E a nossa religião é de muita profundidade. Nós fazemos tudo antes, né, para depois chegar até esse momento das festividades, né? Mas tem muitas coisas que se faz, da comida Exu, tem os ebós, tem os boris, para chegar ao orixá, da comida Ogum, né? E aí o resultado é esse. Tudo que se faz com amor, se tem um bom resultado, né? Sempre. É muito trabalhoso, mas é satisfatório para todo mundo. Assim, olha só, as pessoas que têm amor no coração, o olho fica cheio de lágrimas. Às vezes a gente para, dá uma respirada para não chorar, porque assim, as pessoas, mas por que vocês choram? Aí como é que a gente explica por que a gente chora por uma festa tão linda como essa? Dá para explicar? É uma energia muito boa. A gente sai daqui aliviada. Troca de energia. A troca de energia e de carinho e de amor. Né? Os abraços dos orixás, que protege a gente, que dá a proteção, nos dá os caminhos. Eu amo tudo isso. Amor. Amor, proteção, caminhos. Eu sou suspeita porque eu amo meu candomblé, eu amo meu orixá. Eu estou há 45 anos. Mais de 45, o Exu vai fazer 45 anos. O sorriso já descreve, né? Sou protegido pelos orixás, tenho muito amor. De coração e de alma, não é, pai? Isso mesmo! Tudo que a gente faz, tudo que a meu gente Deus. faz, a gente faz com carinho. Ficaria falando, a gente sente. Então que todos possam assistir. E lembrando, nos vemos em Oxóssi, mas você que está assistindo esse especial, mais um pouco dessa noite que a gente descreve como Fé no orixá. Que Onã e Balonã, Ogum, nos proteja sempre. Ogunhê, Babá, Patocoriô.
Olha, uma noite mágica, uma noite cheia de axé. Tem que ter gente de axé e que fala de axé com propriedade. Babá, o que falar dessa noite de Ogum? Essa noite foi magnífica, né? Meu tio Jorge já resumiu tudo e falou. E para manter essa energia de orixá, é só com a união mesmo, com amor, com carinho, nesse solo sagrado. A festa está de parabéns, não só a festa hoje, mas o que antecedeu, né? O sagrado que aconteceu está de parabéns, a família lá está de muito parabéns. Axé, força, vitória, vida longa e prosperidade. Nós também tivemos a obrigação de Eké de Maria, mas ela, por motivos mais fortes, não pode estar aqui presente, teve que fazer uma viagem, viu? Mas está lembrada, Eké de Maria, que toma as obrigações dela todos os anos. A bênção de todos os orgãos, meu pai. E a mulher Maria José, que fez obrigação para Ogum, Simone de Ogum e a Lorixá, né? E a Morodani, Ebone José Luiz, os Iaôs, eu já vou falar da obrigação de vocês, os Iaôs todos de Ogum, a Ana que deu comida para Ogum, Ebone Dani que deu comida para Ogum, Iaô Juliana, Iaô Renato, todos quem mais tem aqui, Iaô todos, Iaô Moisés, Iaô Branca de Ogum. Olha, não estou esquecendo. Ebone Chile, que dá comida aqui, a Loçãe, pro Santos. Tem o Thomas de Aqui que deu comida. Tem aqui também a Guess, que deu comida também. Todos. Povo de Oxumaré, Ebone Guino, Ebone Dija, a Doca, o Paulo, o Juninho, todos que deram comida. Tudo direitinho. E aqui nós temos o que foi feito aqui na roça, o nego, porque todo mundo só fala nego, mas é o Ricardo, viu? Feito aqui na roça, está cumprindo a obrigação de 7 anos, Maristela de Lagoeté, viu? Foi feita na casa do pai José Carlos de Boalamo, mas por determinação de Lagoeté e determinação dos orixás, recebeu aqui a obrigação do 7º ano, a obrigação de 7 anos, mas o Jefferson já é babalorixá, já recebeu os direitos com 6 anos, não foi isso? Então aqui ele veio completar a obrigação. Ebone Luiz de Ogum, que tem já 16 anos, né? É um rapaz que veio aqui por intermédio de Ogum e olha, é um filho que está ajudando, trabalhando, lutando dentro do axé. É igual a Dani Amorô falou para mim, o Luiz traz o santo na moto e chega aqui para tomar suas obrigações. Então que Ogum mesmo, meu filho, nesses seus 14 anos, te ilumine com todas as energias boas. Eu gostaria de chamar a Maé da Roça. Mãe Maria José, está com 31 anos de santo. Esse ano está pagando as bodas de prata, seus 25. Ogum mesmo, que nem o pai falou, que o Luiz traz na moto, você põe tudo no avião e vem pra cá cumprir sua obrigação. Que Ogum faça não só a Maé, como todos os ebomes e os novos ebomes também. É muito feliz todos os dias. Entregando aqui o oiê dos caminhos de vocês. Eu quero, aqui na nossa casa é costume, porque eu sou de Becém, sou de Dan, e a gente canta o Rongeb aqui que eu recebi e eu passo para todos que recebem a obrigação de 7 anos. Egonjevenevu, é tinha na do Zé Gwen.
Danielzinho de Ogum, que é meu afilhado, filho do Ebony Éder, e é o sobrinho e afilhado da Ecede Lilian de Emanjá. Ele não vai ser sentado hoje, porque ele é escolhido do meu santo. Que os orixás te abençoem, meu afilhado, né, Kedelinha? Dê vida, longa saúde, continue sendo um afilhado bem bonzinho pro Bacalito, pro Oxumaré e pro Oxum. Viu? Achei. Salva de palmas. E a Lorixá, Babalorixá, o Cueum. Oi, Naina, que pau. Babalorixá, o Cueum. Lá em cima, tá com as pessoas, com muitas alorixás, muitos babalorixás, está fazendo o ajô que nós estamos fazendo aqui. Todos aqueles babalorixá, babalaô e alorixá estão também no reino de Deus, fazendo o mesmo que nós estamos aqui cultuando o nosso orixá, o nosso patrono, que é o homem do ferro. Lá é um espaço que tem um acervo, tem indígena, estamos resgatando as culturas. Então, mais do que justo também dar uma sala para o afro-brasileiro, né? Para o nosso candomblé. E a mãe vai receber essa sala, essa homenagem lá dentro do espaço da cultura de São Bernardo em vida, Bela Vida. Permanente, e esse acervo será permanente dentro do espaço público de São Bernardo do Campo, viu, Jana? Eu sempre falo que eu tenho um amigo que é meu irmão Mano Brau. Ele fala: nós somos o que somos e nós temos que mostrar o que somos na grande realidade. Afros religiosos, religiosos de matriz africana, religiosos de candomblé, nós temos que ser exatamente o que somos. O que vocês estão trazendo é cultura, é para provar que nós somos de religião e que nós somos religião. Nós não somos uma seita, nós não somos assim, minoria, como se diz. Aonde alguém podia ver um afro-religioso, uma mulher ou um homem vestido de babalorixá, com as suas indumentárias, suas saias, suas roupas, ter uma sala dentro de São Bernardo do Campo? Só quero agradecer a todos, às autoridades que estão aqui em luta pela religião. A gente não pode
esquecer que a gente está num momento muito difícil e todo mundo que puder comparecer e dar força nesses eventos que a mãe Carmen está falando, e nesses eventos que todos foram convidados, é muito importante. A gente está prestes a ir para a clandestinidade e isso a gente já passou por isso e não quer voltar, né, mãe? Quero convidar a todos para estarmos juntos, que é muito bom a gente poder lutar pela nossa afro-religiosidade. Axé.